daquela tragédia na Coreia do Sul. A gente tem imagens, né, para rodar. Vamos dar uma olhada nessas imagens tristes, infelizmente, mais um acidente aéreo, né, acontecendo no mundo. 2024 foi um ano com um grande número de acidentes aéreos, né, se a gente fizer aí um comparativo e tal, com os anos anteriores. E as famílias estão no aguardo lá no aeroporto, né, de Muan, o aeroporto internacional de Muan, no aguardo da identificação, né, de seus familiares que, infelizmente, morreram, né? 179 pessoas morreram nesse acidente. As autoridades disseram acreditar que uma falha no trem de pouso ocorrido devido à colisão com pássaros pode ter causado o acidente. Segundo o jornal The New York Times, as planícies lamacentas perto do aeroporto e grande parte da costa oeste da Península Coreana são locais de descanso favoritos para aves migratórias que passam ali pela Coreia do Sul nessa época. Fotos da mídia local mostraram centenas de aves voando perto do terminal. Hoje, domingo, o alerta sobre pássaros foi dado às 8h57. O piloto declarou socorro 2 minutos depois, às 8h59, e o acidente aconteceu por volta de 9h07 da manhã, pelo horário local. O Ministério rejeitou a ideia de que a pista relativamente curta do local, né, no aeroporto de Muan, tenha contribuído para esse acidente. Emissoras sul-coreanas registraram o momento em que o avião tenta pousar sem o trem de pouso acionado. Ju Yong-wan, que é diretor de política de aviação do Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes, disse para a imprensa internacional que as caixas pretas do avião foram recuperadas, o que deve auxiliar nas investigações. Testemunhas relataram ter visto chamas no motor do jato e ouvido explosões antes da colisão. Foi a segunda tentativa de pouso que fez o piloto, né, quando houve esse acidente. O aeroporto internacional de Muan relatou 10 incidentes de colisão com pássaros nos últimos 5 anos, portanto, essa é a causa mais provável. Estavam a bordo 181 pessoas, 175 passageiros, 6 tripulantes. Apenas 2 pessoas, membros da tripulação, foram resgatadas com vida. Vamos chamar para cá o nosso convidado. A gente tem um convidado para nos ajudar a entender exatamente o que está acontecendo, né, e o panorama e o que pode ter causado esse acidente. O Maurício Pontes, investigador de acidentes aeronáuticos. Maurício, boa tarde. Obrigado por ter nos atendido nesse domingo, dia 29, né, quase virada de ano. Bom, com as informações que temos até aqui, quais são as suas primeiras impressões? Primeiro, boa tarde, Diego. Se você me permite, eu sempre, ainda mais que aconteceu tão recentemente, que é impossível não lembrar de prantear essas vítimas, de se solidarizar com as famílias, que é o que está acontecendo agora, a assistência familiar, que é um procedimento muito bem engendrado na aviação. Então, o meu pensamento, minhas preces a todos esses que foram afetados. Minhas primeiras impressões, Diego, os investigadores, né, eu sou investigador formado pelo CENIPA, nós somos doutrinados a lutar contra a nossa própria curiosidade, contra a nossa própria angústia de tentar desvendar o mistério o mais rápido possível. E também temos o dever de desvendar o mistério o mais rápido possível, embora esse possível não seja no time que o público, o usuário e nós, principalmente, gostaríamos, nós temos o compromisso de fazer uma investigação que seja realmente perfeita, que nos oriente a solucionar problemas que possam ter vindo a contribuir para o resultado. Por enquanto, o que nós temos são fatos, nós temos teorias, nós temos especulações. Um ex-diretor do FAA, a ANAC americana, ele tem uma frase clássica que a especulação é o maior inimigo do investigador. E uma boa investigação que não leve em conta teorias ou fatos sem evidências é o que nós precisamos para aumentar os níveis de segurança de todos que usam o modal aéreo. Nós temos uma imagem, né, um vídeo muito chocante. Nós vemos, obviamente, que a aeronave não está com os trens de pouso baixados, mas a grande questão, Diego, é que, nesse momento da investigação, o que nós mais temos são perguntas.
porque o que pode ter contribuído para que os trens não estivessem embaixo? A questão dos pássaros, a questão do mau tempo, que também foi aventada por autoridades coreanas. Todos esses aspectos que foram levantados, como eu disse, por autoridades, já foram criticados internacionalmente, porque nesse momento nós não sabemos absolutamente nada além do que está sendo verificado como evidência por quem está diretamente envolvido com a investigação, e é muito prematuro. Boa tarde, Maurício Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Maurício, não falando do caso específico, mas é que, puxando o caso como referência, é claro, lembrando para todo mundo que está nos acompanhando que ainda as informações são preliminares e tudo isso mais, mas o que chamou a atenção foi que no final da pista havia um muro, né? É normal em aeroporto não ter um espaço de escape maior e ter um muro nessa contenção? É claro, em tese, pressupõe-se que o avião tem espaço suficiente para realizar seu pouso e sua decolagem junto do tamanho daquela pista que deve estar dentro de parâmetros internacionais. Mas colocar um muro naquele ponto final e não, de repente, uma barreira com água, alguma coisa assim, não seria mais lógico? Olha, primeiro, é um prazer falar com você, Sakamoto. Essa questão ela está ganhando bastante corpo agora entre a comunidade de investigação e está começando a se destacar. Realmente, nos parece completamente fora do razoável o muro numa distância em que você poderia ter outras formas de contenção, de proteção do sítio aeroportuário que não fossem de uma densidade a ponto de produzir um resultado como nós vimos na colisão. Mas até mesmo uma coisa que nos parece tão óbvia, ela vai passar por uma série de análises de regulamentos, de engenharia, de procedimentos. Que muro era esse? Eu mesmo não vi o muro, então a gente está ouvindo falar do muro, né? A gente está trabalhando no momento em que as fontes oficiais ainda estão um pouco desencontradas e a maior parte das notícias que nos chegam vem na forma de imagens e relatos num idioma que precisa ser traduzido para outro até chegar até nós e eu mesmo não tive nenhuma imagem dessa edificação, desse muro, seja o que for. Mas eu concordo com você que é algo que chama bastante atenção e, sem dúvida nenhuma, vai ser alvo dos múltiplos fatores contribuintes da investigação. Perfeito. Eu queria trazer aqui, Maurício, o acidente que aconteceu aqui no Brasil, né, há poucos dias, aproveitar, trazer também esse fato e dizer que ele foi o segundo acidente, aliás, não esse mais recente, mas o da Voipaz. Tivemos muitos acidentes aéreos, né, esse ano, infelizmente. É claro, falando muitos com os números anteriores, porque é um modal de transporte muito seguro, como a gente sempre ressalta aqui, mas houve um número significativo de acidentes. Eu quero falar, na verdade, sobre o da Embraer. O avião da Embraer teve aquele voo, também houve um incidente, e aí eu não vou colocar como um acidente, porque estava vendo aqui, hoje, a agência de notícias Reuters trouxe uma informação sobre o presidente do Azerbaijão. Ele disse que o tiro que derrubou o avião do Cazaquistão partiu da Rússia. Então, provavelmente foi mesmo essa questão de um ataque aéreo ali preventivo, a Rússia achando que era um drone da Ucrânia, né, e derrubou o avião da Embraer. Até as imagens mostram, né, as perfurações. Pela sua experiência também com essas imagens, o que você consegue dizer? Olha, uma ótima pergunta, Diego, porque, como você disse, a nossa percepção esse ano é muito forte no sentido de que esse foi um ano terrível para a aviação. O que nós precisamos ter em mente é que vários setores diferentes da aviação foram atingidos. Então, nós começamos o ano, como vocês lembram, com o acidente do helicóptero de Ilhabela e seguimos uma sequência absolutamente viciosa de uma pauta persistente, naturalmente, porque realmente houve muitos acidentes na aviação agrícola, na aviação
de lazer, na aviação geral, e não há nexo causal entre esses eventos. Cada acidente foi um evento, nós acabamos tendo voo e peça, né, que aí é um acidente que envolve mais o público, mas o que é considerado acidente aeronáutico? Existe uma definição internacional que diz que é quando ocorre uma de três coisas ou as três. É quando uma aeronave em voo, ou com intenção de voo, alguém tem lesão grave ou óbito como consequência de estar da aeronave, ou seja, se alguém morre por um mal súbito, isso não é um acidente aeronáutico. Perda total do equipamento, ou seja, você não pode recuperar a aeronave, perdeu a aeronave, e o desaparecimento. O que aconteceu no evento da Rússia seria especulação ainda se a gente, mesmo com evidências trazidas pelas fotos, cravássemos que foi isso ou aquilo, até porque lá também houve teorias sobre pássaros, etc. Mas eu acho que não é incorreto afirmar que, a partir do momento que o Putin faz um pedido de desculpas um tanto quanto heterodoxo, mas não deixa de ser um pedido de desculpas, isso já passa a fugir à estatística de acidentes aéreos, ou seja, não entra na matéria de segurança de voo, porque foi um ato provocado, um ato que já temos informações suficientes para saber que não ocorreu um acidente ali, sim. É como se você entrasse com o seu carro numa área onde há troca de tiros e você fosse atingido e batesse num poste. Isso não é um acidente de carro. Então, a nossa classificação é mais ou menos essa. Perfeito. E vale lembrar que o acidente da Coreia do Sul foi um avião da Boeing, né? Um Boeing 737 MAX. Não. Não? Não, foi o 737-800. Boa. Estava vendo aqui, então não foi... eu estava aqui com uma informação de que... não, perdão. Foi um outro acidente com o 737 MAX. Mas foi da Boeing mesmo, né? O da Coreia do Sul. Sim. Isso, né? Sim. Foi da Boeing e, na verdade, foi muito bom você ter citado o Max, porque a gente vê a Boeing enfrentando uma crise há quase uma década por conta da sequência de acidentes que aconteceu com o 737 MAX, que é uma variante do 737. Pra você ter uma ideia, Diego, o 737 é um projeto tão bom que ele remonta à década de 60 e vem sendo atualizado com novas versões, versão clássica, versão NG, que é a do 737-800, e depois chegou o advento do MAX, que, para acompanhar a tecnologia, aumentar a eficiência, etc., ele praticamente virou outro avião. Então, a tecnologia empregada no MAX, ela difere completamente da tecnologia e do histórico do 737-800. Só para você ter uma ideia do recorde de segurança do 737-800, em torno de a cada 3 a 5 minutos, um 737-800 está decolando ao longo de 24 horas. O número de 737-800 voando hoje é praticamente 25% da frota comercial desse segmento. Ou seja, é um avião que tem um recorde de segurança muito robusto. Já o MAX, que pode ser facilmente confundido pelo leigo, porque eles são muito parecidos, né? Do ponto de vista estético, do ponto de vista de design, é outro avião que passou por aquela crise, realmente uma crise que, enfim, foi o estopim de coisas graves que vem sendo enfrentadas pela Boeing até agora. Mas esse avião, o acidente mais clássico do 737-800 é o que aconteceu com a Gol, né? A colisão com o Legacy, que não teve nenhuma relação com o equipamento. É isso. Maurício, obrigado, viu, pela participação aqui conosco, enriqueceu o nosso debate, nossa conversa aqui sobre esse assunto. Um abraço, feliz ano novo. Feliz ano novo, apesar da tristeza, é sempre um prazer contribuir com vocês. Muito obrigado. É isso aí, ficamos aqui mandando de longe, né, a nossa